Vamos lá, vamos meditar aqui, no nosso primeiro texto. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor. O Evangelho é simples? É simples. A palavra de Deus é simples? É simples, tá? É muito simples. Pensa bem, uma pessoa chegar para outra e dizer assim: olha, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Se você crer nisso e o recebe como Senhor da sua vida, você está salvo eternamente com Deus. E aí a pessoa olha para você e fala assim: simples assim? Simples assim. Sabe o que dificulta o Evangelho, o que complica o Evangelho, irmãos? A nossa carne. A nossa carne. Porque quando você apresenta um Evangelho tão simples para pessoas que estão com tanta complexidade na vida, os problemas da vida, ela olha para a simplicidade do Evangelho e ela olha para a complexidade, os problemas que ela tem, e ela diz assim: não é possível. Não é possível que os meus problemas serão resolvidos de maneira tão simples. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Não é assim? É simples assim? Veja bem, ele está falando de maneira simples. Mas a nossa mente, a nossa carne, ela começa a colocar uma série de obstáculos, de dificuldades. Então aquilo que é tão simples parece que não é real, parece que não é verdadeiro. Por quê? Eu estou sofrendo há tanto tempo com esses problemas. Você vem dizer para mim agora que Jesus, ele simplesmente vai remover essa dor, ele vai remover essa aflição, ele vai resolver esse problema? Como assim? Por isso, irmãos, que a gente tem que entender que o Evangelho depende de quê? Depende da fé, depende do Espírito Santo, depende simplesmente se eu vou crer ou não nessa palavra. Então, logo, não é que o Evangelho é complexo, é que eu preciso crer que esse Evangelho realmente funciona, que ele funciona. Se Jesus está dizendo que funciona, funciona. Então eu preciso entender o quê? Eu preciso deixar de lado toda a complexidade dos meus problemas e aceitar a simplicidade daquilo que Jesus disse. E como que eu aceito isso? Como que a fé vem, irmãos? Como que a fé acontece? Pelo ouvir, pelo meditar constante, por aquilo que eu declaro. Se eu estou ouvindo constantemente o poder que Jesus tem, as promessas que Ele me dá, e como Ele é o mesmo hoje, então aquele Jesus que andou aqui fazendo coisas extraordinárias, é o mesmo que quer fazer na minha vida algo extraordinário. É o mesmo que quer atuar na minha família de maneira extraordinária. Agora eu preciso ouvir que esse Jesus, ele continua disposto a fazer. Ele continua interessado em fazer. Ele só depende que eu creia de maneira simples naquilo que ele disse. Quando Jesus chega para aquele homem, irmãos, com a mão mirrada, pense comigo. Ele diz para o homem: estende a sua mão. Aquele homem, fisicamente, cientificamente, tinha condições de estender a mão dele? Não tinha. E de maneira simples, Jesus disse: estenda a sua mão. E ele estende a mão. E o que acontece? Ele é curado. Simplesmente assim. Então Jesus, ele deixou de lado aquilo que os olhos dele estavam vendo. Ele deixou de lado o que a ciência diz, aquilo que todos estavam vendo. E ele ficou com aquilo que Deus, que a palavra declara. Que pela fé você vai fazer. Ele disse para nós em Marcos 16, ele diz assim:
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, olhe para o mundo e pergunte para o mundo se o mundo tem condições de expulsar um demônio. Fala para mim. O mundo tem condições de expulsar um demônio? Não tem. Mas você, pela fé, Jesus está dizendo que você vai expulsar demônios. E ele diz assim também: falarão novas línguas. Irmãos, logicamente, humanamente falando, é possível o ser humano falar uma língua espiritual, uma língua divina? É possível isso? Não é. Mas se você crer, se alimentar dessas verdades, orar e buscar, a Bíblia diz que de maneira simples você vai falar em outras línguas. Então, se Jesus disse, está dito. E ele continua: se você beber algo mortífero, não lhe causará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Estava conversando, né, com a irmã Raquel. Ela estava falando, ela começou a ler os livros, comecei a passar para ela, e ela está devorando os livros, né? Não está lendo, não. Ler eu leio, ela não, ela come, né? E aí, eu gosto sim, né, irmãos? Deus gosta disso. O pastor Renato, ele leu o livro O Nome de Jesus em 8 horas. Um livro, ele leu. Pegou o livro e comeu o livro. Leia O Nome de Jesus, de Kennedy Reagan. E aí ela disse que ela estava lendo, né, e aprendendo, e ela começou a sentir, ela comeu alguma coisa aconteceu que ela começou a sentir fortes dores no estômago. E depois a mãe dela também, conversando com a gente, disse que ela fez lá uma comida e ofereceu para ela, ficou resistente que não ia comer porque estava com fortes dores no estômago. Mas ela lendo os livros, ela simplesmente acreditou. E falou: eu vou orar por mim mesmo. Por quê? Porque o livro está me ensinando aqui que todos nós podemos fazer essa oração. Jesus deixou aquele que crê. Ele não disse o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre. Não, ele disse aquele que crê, simples assim. E aí ela orou por ela mesma, né, Raquel? E já está o quê? Uma semana já? Uma semana sem dor no estômago, comeu já esfirra, comeu umas besteirinhas aí, não sentiu mais nada. Assim a gente tem alguns testemunhos aqui, irmãos, né? O irmão Gilmar ali já teve, o irmão Giovanni, testemunhos assim, de maneira simples, estava em casa, alguém sentiu dor, ela mesma pessoa sentiu dor, falou: não, eu vou fazer a oração aqui e eu vou receber esse negócio. E orou e viu, e as pessoas ficam assustadas, né? Eu fiquei um dia desse aí assustado lá em casa. Eu acordei com uma tontura terrível, estava conseguindo ficar em pé. Eu falei: meu Deus, eu não posso ficar doente, eu tenho responsabilidades. E o Espírito Santo falou comigo: põe a mão na tua cabeça. Irmãos, eu coloquei a mão e orei, eu fiquei assustado. Eu falei: Roberto, eu estou assustado, porque eu fiz a oração da fé, que Tiago fala, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, faça a oração com óleo. E a oração da fé curará o doente, e Deus o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Orem uns pelos outros e confessem as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para serdes curados. Olha bem, orem uns pelos outros para serem curados. Então, quando Jesus fala para aquele homem da mão mirrada: estende a tua mão. Irmãos, ali não era demônio, ali era uma deficiência física. E a mão daquele homem simplesmente fica totalmente perfeita. Você vai ver no capítulo 14 de Atos, Paulo pregando em Listra, e ele pregando, tinha um aleijado ali que nunca tinha andado, capítulo 14. E a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então Paulo grita: põe-te direito sobre os teus pés. A Bíblia fala que aquele homem saltou e começou a pular e a glorificar a Deus. E ali, irmãos, começaram a chamar Paulo de Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, deuses, né, gregos e romanos, né?
Acho que os romanos é Zeus e um outro nome aí, porque há só uma mudança de nome, mas são os mesmos deuses. E aí começaram a querer glorificar Paulo e Barnabé. Você sabia, irmão, se isso acontecer hoje, no nosso meio, as pessoas também vão começar a querer glorificar os homens. Sabe por quê? Porque elas não estão acostumadas com isso. Elas não entendem que isso deve ser o normal da igreja. Isso deve ser o natural para nós, tá? Então, quando eu falo de simplicidade do evangelho, é porque de fato é simples. Você creu? Então, vai acontecer. Jesus disse em Marcos 11:23, se vocês crerem, vocês dirão para esse monte, saia daqui e lança-te no mar, e ele vai. E tudo que vocês declararem e não duvidarem no coração de vocês, mas acreditarem que acontecerá aquilo que vocês declararem, assim acontecerá. Então tem que ter essa simplicidade de criança, irmãos, de criança, não ver obstáculos, tá? A gente não pode ficar olhando para os obstáculos. Hoje eu estava aqui, a gente saltou do carro para vir para cá, né, um pouquinho longe, não tinha vaga aqui. Aí eu estava passando, 3 pessoas saindo no portão, Sofia, eu tenho que dar um convite para vocês. Aí as mulheres, né, o moço que estava lá, ficaram assim, e ela falou assim, não, tem que entregar um convite, espera aí, ela ia vir aqui buscar o convite para levar lá. Eu tinha na carteira, falei, tá aqui minha filha, entrega eles. Aí ela entregou e ficou convidando eles. Fez isso com a Roberta esses dias aqui, convidando e explicando, falando para a pessoa, você precisa de Jesus, vai lá na nossa igreja para você ter Jesus, e falando para a pessoa. Aí a pessoa diz assim para ela, não, eu já tenho Jesus, a gente não ter igreja para ter Jesus. E começou a querer argumentar com ela, ela disse, não, mas tudo bem, mas se um dia você quiser lá, você vai lá na nossa igreja. Irmãos, simplicidade de criança, chega e convida e ponto. A gente fica colocando um monte de obstáculos, será que vai me aceitar? Será que não vai ficar chateado? Será? Aí já perdemos. Quando a gente começa a questionar, irmãos, a gente já começou a perder, né? Ah, mas esse problema é muito grave, essa pessoa, será que vai ser liberta? Será que vai ser curado? Será que vai entregar a vida a Jesus? Será que não vai? E aí a gente começa a questionar, e aí Jesus não pode operar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida simples, o evangelho é simples, tá? A gente vê, às vezes, uma pregação, o homem da mão mirrada. Aí você pega essa mensagem da mão mirrada e você começa a fazer nela várias analogias. Você começa a usar essa palavra para trazer um sentido intelectual. Ah, mas a mão mirrada pode ser a dificuldade de frutificar, a dificuldade de fazer o bem, de estender a mão ao próximo e tal. Você já começou a intelectualizar aquilo que não tem nada de racional ali, irmãos. Ali simplesmente milagre, cura. Você quer racionalizar? Usa outros textos. Entende? Ah, porque Jesus curou o cego. Ah, vamos pegar esse texto do cego, qual é o nome? O cego lá, o cego Bartimeu, ele era cego. Ah, mas às vezes sua cegueira não é física, sua cegueira é espiritual, sua cegueira não sei o quê. Aí a igreja vai vivendo essas coisas de tudo ficar trazendo para o lado racional e perde o milagre. A gente tem que fazer o seguinte, aquilo que é tratamento de alma é tratamento de alma. Aquilo que é tratamento de físico, cura física, é cura física. Aquilo que é tratamento de família é tratamento social, de relacionamento, é tratamento de relacionamento. Porque senão a gente perde aquilo que Jesus está dizendo para você. Entende? O Bartimeu simplesmente, ele queria voltar a enxergar. E ele gritava mais alto quando mandava ele se calar. E Jesus gostou daquilo. A mulher cananeia disse, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. Jesus disse, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Dá a cura da minha filha, liberta ela. Jesus disse, mulher, insistente, grande é a tua fé,
Seja feito como você quer. É libertação que você precisa? É libertação que Ele quer te dar. Entende agora? É emocional? Tem situações na Bíblia que tratam de libertação emocional. Ele vai te dar se você crer. É libertação na família? Ele vai te abençoar para que a sua família seja liberta, abençoada. Irmãos, a gente tem que ter esse discernimento, sabe por quê? Senão a gente mistura tudo e perde o que o texto de fato está dizendo para nós. Existem curas que são um processo? Tem. Eu compartilhei com a irmã Raquel, que quando eu comecei a ter dores, muitas dores, já falei isso muitas vezes, e comecei a ficar com vários problemas na minha pele, vários problemas de saúde. E o médico disse para mim, olha, você vai ter que cortar os alimentos, vai cortando para ver o que é. Mas, irmãos, eu não estava comendo nada. E aí, Jesus disse para mim assim, olha, descansa em mim, as coisas vão ficar bem, confia em mim. A Bíblia diz que pela fé e paciência, homens e mulheres alcançaram promessas, paciência. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler de novo todos esses livros, ver as pregações que eu já tinha visto, que fortaleciam a minha fé. Eu comecei a orar, a meditar mais na palavra e a remover coisas que me estressavam e que me deixavam ansioso, preocupado. E aí eu fui recebendo essa cura. Eu estava lendo um livro, Deus é Bom, de Bill Johnson. Ali foi instantâneo. Aquela dor que eu estava sentindo no estômago naquele momento, foi lendo aquele livro. Mas eu precisei de um tempo, foram anos, acho que foi 3, 4, 5 anos para eu começar a ver realmente uma cura maior, né? Eu lembro que uma colega falou assim, Daniel, você não deve ter problema com lactose, deve ter problema com leite, de maneira geral. Porque realmente era um problema, irmãos, trigo era um problema. Hoje eu como trigo, tomo leite à vontade, com lactose e tal, não sinto mais nada. Mas levou um tempo, por quê? Porque eu precisava tratar minha mente para descansar em Deus. Agora, se tudo eu falo para você que é um processo, às vezes eu estou complicando o seu problema. Foi o caso da Raquel, ela começou a ler os livros, ela leu 4 livros em 2 semanas, irmãos. Ela leu os livros e ela viu que aquilo ali era para ela. Não teve processo. Comigo foi, com ela não. Porque o estado que eu estava na minha mente, ela não está. Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento. Por quê? Porque se fica na moda esse negócio de processo, você vai começar a viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e você não vai ver a coisa acontecer e vai achar que é um processo. Você sabe quanto tempo leva o seu processo? O tempo que você se dispõe a ouvir a palavra, a comer a palavra, a vir para as reuniões de oração, a pregar a palavra onde você estiver, o seu processo vai ser mais rápido. Agora, se irmãos, não, é lazer, não sei o que, é trabalho, é estudo, e vou deixando as coisas do Senhor, o que acontece? Claro que eu não vou ver a coisa acontecer. Não é que é um processo, nesse caso, é porque eu estou com a sede muito fraca, sabe? Aquela pessoa que fica o dia inteiro e não toma água, sendo que tem que tomar água, ela não toma. O que vai acontecer? Uma hora ela vai ter um problema. Então você tem que começar a se disciplinar, a tomar água, comer coisas saudáveis, senão não tem jeito, o seu corpo ele não vai responder. Da mesma maneira espiritualmente, irmãos. Se a gente se alimenta de leite o tempo todo, você vai ficar desnutrido. Se você se alimenta de alimento bom, mas uma vez só por semana, pode não ser o suficiente para você. Então você tem que ter esse discernimento. Senhor, isso que eu estou vivendo, será que eu não superei ainda? Não é porque eu realmente estou demorando a crer? Demorando a tomar posse desse negócio? Demorando a mandar a enfermidade sair? Demorando a mandar esse diabo sair? Demorando a tomar uma postura dentro da minha casa e colocar ordem na coisa? O que está faltando, Senhor? Agora, se você enxerga que, de fato,
a coisa é difícil demais para você, é um processo. Você vai ter que, realmente, você vai ter que ter paciência, continuar se alimentando, continuar vindo, continuar ouvindo, continuar falando, para que você gradativamente vá suportando, vá superando isso. Então, irmãos, por isso que é importante cada crente ter um conhecimento, uma sabedoria divina para ele discernir. Ele, é você que tem que discernir na sua vida o que você está precisando. Você está precisando de mais tempo? Só você? Sabedoria? Ontem, eu saí de casa e falei assim, Roberta, eu vou lá no irmão Gilmar resolver as coisas da igreja. De lá, eu vou lá no seu pai para dar o pré-batismo para ele. À noite a gente tem um compromisso, com as irmãs. Faz o seguinte, eu vou levar a Sofia, vou ficar com ela, E aí você descansa. Ela falou bem assim, é tudo que eu preciso. Eu preciso de um tempo sozinho, ficar aqui em paz, ler, ver uma pregação, ver outra coisa que eu quiser ver, enfim. E aí nós fizemos o que tínhamos para fazer. Quando eu encontrei com ela, ela falou bem assim, olha, foi maravilhosa a minha tarde, foi muito boa. E aí, irmãos, o que eu estou colocando com isso aqui? O casal, a família, precisa se entender, saber o que está precisando naquele momento. E tem que ter, às vezes, algo simples, é o que eu estou dizendo, o evangelho é simples. Só que essa simplicidade, às vezes, você vai ter que ter coragem para fazer. Você vai ter que ter coragem para tomar certas decisões na sua vida que são simples, mas são cruciais. São decisões que vão libertar a sua mente. Essa decisão que eu tomei, eu falei assim, eu vou agora voltar a ler os livros, a ver as pregações, eu vou agora parar de ficar me preocupando, enchendo a minha cabeça com os problemas, eu vou começar a focar em Deus e descansar nele. Eu tive que tomar essa decisão, sabe por quê? Se eu não tivesse tomado, o médico não poderia fazer nada para mim. Ele disse para mim, corta tudo, corta tudo. Na verdade, um deles estava já com a faca na mão, Um rapaz novinho lá, ele era cirurgião até assim, bem conhecido. Eu encontrei ele lá naquela Unimed Vitória, e ele já achou que era alguma coisa que tinha que cortar meu intestino fora, Aí eu fui pedir os exames, eu fiz, falei, nem vou nesse cara mais, me assustou, fui no outro médico, levei para outro médico. Aí o médico olhou e falou assim, não, tá tranquilo, só corta os alimentos, corta. Se eu continuasse naquela vida de estresse, irmãos, de cansaço, de correria, o que ia acontecer? Ia virar um problema maior. Eu não ia conseguir ter paz na minha vida, porque, irmãos, você viver, corta aqui, corta ali, não come isso, come aquilo, pelo amor de Deus, eu disse, não, Senhor, eu não quero isso. Eu perdi 6 quilos, encontrei meu outro irmão, ele riu da minha cara ainda, falando, rapaz, você perdeu, você tá magro e tal. Ele não sabia o que eu estava experimentando ali, Então, o que acontece? As pessoas não vão entender, as pessoas não entendem os seus problemas. A maioria. Por isso que você também precisa de um pastor, para você vir conversar, ser aconselhado e ser alimentado, para que você possa rever quais os pontos que você precisa colocar em ordem. Para quê? Para que você coloque coisa simples, veja bem, coisa simples, porque Jesus fala de maneira simples. Vinde a mim, quem está sobrecarregado e oprimido, e eu vou dar descanso para vocês. Se crer, será salvo. Olha, se crer, vai pôr a mão sobre o enfermo. O Tiago fala assim, tem alguém aflito? Tem alguém aflito entre vocês? O que ele fala? Suba o monte ali de joelho, você vai ficar bonzinho. Não, ele fala assim, ore. Está aflito? Ore. Olha bem, eu vou orar para minha aflição sair? Isso, simples. Agora, é claro, você precisa entender o que é orar. Você precisa entender o que é fé, o que é confiar. Que aí quando você orar, o Espírito Santo vai remover.
enquanto você ora, o Espírito Santo vai te enchendo de paz, vai te enchendo de alegria, de fé. Aquele problemão que você achava, o Espírito Santo vai dizer: calma, calma que eu estou entrando com providência ali. Haja assim, faça dessa forma. E aí você faz e a coisa vai melhorar, vai se resolver. Então, irmãos, atitude simples. A fé é simples. O evangelho é simples. É a nossa mente, é a nossa carne que complica. Tá? Então a sabedoria ela é importante por isso. A sabedoria ela é divina, ela é espiritual. Porque Tiago fala: aquele que não tem sabedoria, peça a quem? A Deus. Capítulo 1. Então, para eu ter sabedoria, eu dependo dele, para ele me esclarecer as coisas. E aí eu adquiro sabedoria e aprendo a lidar com os desafios que eu tenho diariamente com sabedoria. Eu sei aonde eu piso, eu sei com quem eu falo, eu sei o que eu falo. Tem que pedir, irmãos, tem que ser, porque aí as coisas vão ficar muito mais simples. Olha o que esse texto vai dizer para nós aqui, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e em suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, outra coisa que é muito simples. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a sua vida é muito simples. É você levar esse evangelho para aquelas pessoas que são simples também. É claro, não importa se ela é rica, se ela é pobre. O importante é que ela tenha simplicidade no coração para receber. Então Jesus está falando, Tiago está falando que é amar e atender à necessidade do próximo. Isso é o evangelho. Por que fica tão difícil às vezes? Porque a gente quer complicar, irmãos. Uma vez a gente estava numa igreja e começou a crescer a questão de fazer a mesa, né? Acho que é fazer a mesa, não sei. Que é o quê? Preparar a mesa em casa para todo mundo comer na mesa. E que de fato, irmãos, é algo que atualmente, essa cultura que nós vivemos, a família parou de sentar na mesa, ali a mesa, todo mundo para ter um momento, só a família, conversar enquanto come, né? Dizem que não é bom, mas, enfim, come primeiro então, né? Mas o que eu estou colocando aqui é o quê? É ter aquele momento ali, de compartilhar, de você perguntar para o outro como é que foi seu dia, se importar, amar, a necessidade de estar à mesa, né? Aí o que a igreja faz? Pega o fazer à mesa, o sentar à mesa, e começa a colocar tanto requinte, tanta ênfase, tanta idolatria, que se perde o propósito. Se perde. Aí você convida uma pessoa para ir na sua casa, ou você vai na casa de alguém onde fez a mesa, e você fica constrangido. Você fala: eu nunca vou convidar essa pessoa lá em casa. Por quê? Porque o jeito que ela montou essa mesa aqui, eu acho que eu nem tenho mesa assim para montar. Eu nem tenho esses panos todos, esses talheres todos para colocar. E aí perde-se o propósito o quê? Da simplicidade, irmãos. A simplicidade do evangelho. A igreja não foi chamada para isso, para viver de requinte. Olha aqui, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e não se corromper pelo mundo. Então o que eu estou falando, eu não posso fazer uma coisa mais caprichada, mais bonita, porque para Deus tem que ser o melhor. Tudo bem, você pode, mas você tem que ter sabedoria. Por quê? Se a igreja começa a postar só isso, vira, sabe o quê? Uma igreja materialista, uma igreja vaidosa, uma igreja de aparência. É isso que o ímpio, quando olha, vê. O ímpio não vê o quê? O ímpio, quando olha para a igreja, ele tem que ver amor, simplicidade. O ímpio tem que olhar para você e dizer assim: os problemas que eu estou enfrentando, eu posso compartilhar com essa pessoa. Por quê? Porque ela é simples como eu. Ela vai ver com simplicidade, ela vai me ouvir com simplicidade, mesmo que haja requinte. Eu não estou falando que seja errado, o que eu estou falando é que quando vira ênfase, a igreja acaba se perdendo em muitas coisas, irmãos.
A gente vê hoje as pessoas, é bom ter um bom carro, mas você vai conversar com os crentes, parece que a ideia dos crentes é o quê? Vamos ver quem tem um carro melhor? Vamos ver quem tem um carro mais caro? Vamos ver quem exibe mais? A igreja virou um lugar de exibir roupa, exibir maquiagem, exibir cirurgia plástica, exibir carro, exibir casa, exibir. E aí a gente faz o que com isso, irmãos? A gente perde a simplicidade daquilo que Deus colocou para nós, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado para que o nosso coração não se afaste, é isso que Paulo está dizendo lá atrás. Assim como a serpente não tirou Eva, assim como a serpente enganou Eva, vocês também não se apartem, não se corrompam em vossas mentes, saindo da simplicidade do Evangelho. Então o Evangelho é algo simples. Creu. Jesus deu garantia que vai acontecer. Você creu? Ainda não crê. Ainda me afeta num processo. Amém. Continue se alimentando. Continue aprendendo. Continue se fortalecendo. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Busque a sabedoria de Deus, que na hora que você chegar no ponto certo, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Agora, a gente precisa entender isso aqui. Mais um texto. O que quero dizer é que o tempo é pouco, ou o tempo se abrevia. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não. Aqueles que choram como se não. Os que estão felizes como se não. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Então, o que Jesus quer para a sua vida, sabe o que é? A simplicidade do Evangelho. Meu irmão, meu amado, você está lá com a sua família, você está precisando de quê? De paz? Vamos lá comigo para a igreja, porque lá tem paz, você vai receber lá paz. Você está precisando de quê? De fé, meu irmão? Vem comigo. Você está precisando de quê? De uma cura física? Vem comigo, vamos orar, vamos lá para a igreja orar por você. Você está precisando do que, irmão? De sabedoria? Vamos orar, vamos pedir a Deus essa sabedoria com fé, porque Tiago fala lá no capítulo 1, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Então, até para pedir sabedoria, tem que pedir com fé. Crê que Ele vai te dar sabedoria, porque a todos dá, ele diz, a todos dá. Então, irmãos, o que acontece? A gente tem que entender que nós estamos aqui, não é para viver pensando nessa vida aqui. Nós estamos aqui para levar o reino, para levar para as pessoas algo objetivo. É algo objetivo, irmãos. O Jesus, ele era muito objetivo. Quando lá Jairo estava com a filha dele terrivelmente doente em casa, ele foi até Jesus e Jesus disse: eu vou até a tua casa, Jairo. Mas nisso a mulher do fluxo de sangue chega. A mulher do fluxo de sangue tem toda aquela história. E com isso, o tempo passa. E alguém da casa de Jairo chega e fala assim: Jairo, para de incomodar Jesus. Sua filha já morreu. Aí o que Jesus faz, irmãos? Eu falo sempre, irmãos, você quer aprender sobre fé? Pegue as palavras de Jesus sobre fé. Pegue tudo no seu Novo Testamento, na sua Bíblia, nos Evangelhos, e marca toda vez que ele fala a palavra crê, toda vez que ele fala tenha fé, todas as vezes que ele dá um entendimento de fé, você marca e analisa o que ele está querendo te ensinar. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus não deu ouvidos às palavras daquela pessoa que veio para tirar a fé do coração de Jairo. Essa pessoa era da casa dele. Às vezes dentro da sua casa você vai ouvir palavras de incredulidade, você vai ouvir palavras para te fazer desistir, você vai ouvir palavras para te desanimar, para te machucar, para te fazer causar dor em você, mas aí você tem que fazer o que Jesus fez. Jesus, a Bíblia fala, ele não acudiu, a Almeida fala, ele não acudiu a tais palavras. A NVI, a linguagem de hoje, fala assim, não deu ouvidos a tais palavras. Jesus, ele disse assim para Jairo:
crê somente, não temas. E ele acompanha Jairo e vai lá e faz o que com a menina? Ressuscita a menina. Eu gosto disso, irmãos. Jesus, ele tem uma palavra objetiva para você. Jesus não fica rodando a conversa tentando te enrolar. Ele não fica te mandando você se conformar com o seu problema. Ele nunca fez isso. Ele não tem para você conformidade com o seu problema. Ele tem uma solução para o seu problema. Ei, irmãos, vamos ler a Bíblia. Ele tem uma solução para o seu problema. Ah, mas eu não sei, já morreu e enterrou. Aí, irmãos, ele vai ter uma forma de te fazer algo maior na sua vida, sabe por quê? Você lembra de José? José foi vendido como escravo, foi preso como adúltero e não era. Passou tudo de pior nessa vida. Quando ele tem o primeiro filho, ele fala o quê? Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele tem o segundo filho, Efraim, ele fala o quê? Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ou seja, José sabia que Deus agora ia fazer algo novo na vida dele. Ei, irmãos, se de tudo não der para resolver o problema, como eu falei, morreu, enterrou, já era, não tem mais jeito, ele vai fazer algo novo. Deus, ele é especialista em fazer coisa nova na nossa vida, irmãos. Ele falou que faz, ele faz. Se ele prometeu, ele cumpre. Agora, tem que ter simplicidade para crer nisso, irmãos, como criança. Se a gente começa a questionar e a colocar os problemas na frente, não vai dar certo. Então a gente precisa se alimentar dessas coisas. Porque aí, é interessante, a Roberta perguntou nesse dia, falou assim, mas como que eu faço para crer assim? Aí eu disse para ela, o que a mulher do fluxo de sangue fez para crer daquele jeito? Aquela mulher, irmãos, ela não pediu Jesus para ser curada. Ela não perguntou a Jesus se ela seria curada. Ela não perguntou a Jesus se ele queria curá-la. O que ela foi que ela falou? Ela declarava, se eu tão somente o quê? Tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Irmãos, é uma grande fé ou não é? Uma grande fé. Ou seja, eu não vou perguntar para ele se ele quer me curar. Eu já sei que ele quer me curar. Eu não vou pedir para ele me curar, porque eu sei que ele quer me curar. Senão ela não diria isso, irmão. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela não diria. Se ela não tivesse absoluta certeza que ela seria curada. Não é que havia uma possibilidade dela ser curada. Ela falou, eu serei curada. Agora, como que ela adquiriu essa fé, irmãos? Como? Está lá no texto, pequenininho. Por isso que eu digo, a Bíblia, quando você ouve pessoas que tiveram uma revelação maior, abre os seus olhos, abre a sua mente. Por isso que a leitura é tão importante. Por isso você está aqui ouvindo a palavra é tão importante. Pequenininho está lá assim, ouvindo a fama de Jesus, ela creu e dizia, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, serei curado. Ouvindo a fama de Jesus. Aquilo que você ouve sobre Jesus é o que determina a sua fé. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Ele que é o criador da nossa fé, o autor, e é ele quem desenvolve a nossa fé. Então, por isso, cada vez que eu olho para ele, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é conhecer Jesus, é saber o que de fato ele pensa a meu respeito, o que de fato ele conquistou na cruz a meu favor. Então assim a minha fé cresce. Foi isso que deu fé àquela mulher. Ela ouviu alguma coisa sobre Jesus que hoje nós não ouvimos, irmãos. Ela ouviu algo sobre Jesus porque se nós ouvíssemos o que aquela mulher ouviu, a gente estaria tocando na orla dele, que é espiritual, né? Não é física, e estaríamos muitos cancerígenos hoje nas igrejas sendo curados. Muitas pessoas com doenças sem solução estariam sendo curadas. Doenças de mente, de alma, emocionais e por aí vai, libertação de demônios e tudo que a gente pensar estariam acontecendo nas igrejas hoje.
se a gente estivesse ouvindo o que aquela mulher ouviu. Ela ouviu alguma coisa, irmãos. É claro, não estava sendo falado ali naquela região inteira sobre Jesus. O que estava sendo falado sobre Jesus? Aquele que ama as pessoas e ele deseja curar a todos. Porque é isso que está lá em Mateus 8. Mateus 8. Chegando à tarde, trouxeram a ele enfermos, endemoniados, e ele, com a sua palavra, curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo, irmãos, que traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que você não precise ser castigado hoje. Ele foi castigado para que você tenha paz hoje. A paz te pertence, porque foi comprada por ele lá na cruz. Por isso que quando Deus olha para os filhos dele e vê os filhos dele, irmãos, presos no medo, como a gente cantou aqui, escravo do medo, escravo da ansiedade, escravo da tristeza, não consegue levantar pela manhã para cumprir com as responsabilidades. Deus olha para isso, irmãos, e ele se entristece. Ele diz: o meu filho já pagou, já sofreu, ele foi moído por você, para que agora você tenha paz, para que você tenha alegria, fé no teu coração, que as coisas vão se resolver. Então, irmãos, o nosso combate hoje é o bom combate da fé. Não é um combate ruim, é o bom combate da fé, mostrando que hoje o nosso desafio é crer. O seu desafio e o meu hoje, irmãos, é vencer a dúvida todos os dias, é vencer o medo todos os dias, é vencer o pecado todos os dias, através de quê? Da fé. O justo viverá pela fé. Então a gente precisa conhecer mais esse Jesus que nós temos, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos pôr de pé, eu quero orar por você.